Olá, pessoal. O pessoal tá... Já convidei a nossa entrevistada do dia. Ah, Olá, boa noite. Que tudo bom te bem, ver, um professor? prazer muito grande estar aqui com você. O Ah, mesmo. em primeiro lugar, a DMC, né? Eu estou aqui representando a DMC Equipamentos, que me deu essa nobre missão, né? De conversar com pessoas que têm uma experiência enorme com fototerapia. Então, em nome da DMC, eu já quero de antemão agradecer e muito o seu aceite pela participação. Eu tenho certeza que você vai nos enriquecer demais, né? Com toda a sua experiência aí na sua área de atuação, que tem inclusive, né, agregado muito valor terapêutico aí para mais diversos profissionais, né? Muito obrigado, Adriana. Imagine, professor, eu que agradeço, agradeço a DNT e vou fazer um agradecimento aqui público a você, porque sempre vai ser meu mestre. Foi com você que eu iniciei, que eu dei o start para esse mundo tão incrível que é o uso da fotobiomodulação. Eu tenho, assim, grande gratidão e grande admiração pelo seu trabalho. Não vou chamar de senhor, senão você briga comigo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso me deixa muito lisonjeado, né? Porque Imagina. assim como você faz, né? A gente leciona aquilo que a gente ama, aquilo que a gente, obviamente, não só acredita, né? Porque acreditar não é tão difícil assim, mas que a gente se baseia aí em validação científica. Obrigado, muito obrigado. Fico muito Imagine, porque lisonjeado. assim, você foi minha inspiração, continua sendo, e o caminho da fotobiomodulação eu galguei através do seu start, e eu sou extremamente grata a tudo isso. Oh, muito obrigado. Deus abençoe. Gratidão, eu tenho eu por essas lindas palavras. Imagina. O pessoal está entrando, estou vendo um monte de gente entrar aí, um monte de pessoas conhecidas. Graças a Deus a gente está voltando aí de uma pandemia, né? E a gente tem a oportunidade de voltar à vida normal e assim sucessivamente. Então, para a gente começar, para não atrasar, para respeitar a todos, eu vou apresentar Uhum. então de maneira formal agora a professora doutora Adriana Chapochnik, ok? É dessa Ok, maneira que fala mesmo, Chapochnik? Ou não? exatamente. Dá um medo, dá um medo. Pior é o meu, né? Ismael Cação. Se a pessoa erra, ferrou, né? Mas vamos lá. O tema de hoje vai ser a interface do tratamento, né, de rinite com resultados na estética, tá? Eu, eu gostaria que você, antes de você começar a falar, eu achei muito interessante esse tema, é, que é uma relação pura entre uma disfunção, uma doença e os acometimentos estéticos que isso vem a provocar. Então, eu quero iniciar falando um pouquinho da história. Eu quero citar aqui quatro mulheres, tá? Elizabeth Arden, Helena Rubinstein, Coco Chanel e Madama C.G. Walker. O reconhecimento da estética como área de saúde se deve a elas. A estética e a cosmetologia não seriam as mesmas se elas não tivessem iniciado lá atrás com os tratamentos que no primeiro momento eram domésticos, né? Quando se falava em área de saúde, se pensava em tratar doença, não essa correlação. As consequências da doença, obviamente, no mântel lipídico, na epiderme, na sustentação da pele, e assim sucessivamente. Então, esse teu tema veio muito a calhar com isso que eu gostaria de fazer esses dias aqui, que é essa homenagem a essas quatro mulheres aí, que trouxeram para a estética a medicina, a farmácia, a fisioterapia, a odontologia, a podologia, a fonoaudiologia, a enfermagem, a biomedicina e assim sucessivamente. Por isso que a gente tem tantos profissionais hoje fazendo estética também, tá? Muito legal o seu tema, tá? Que é um tema diferente, né? Porque quando se fala em estética, se fala muito em estímulo a colágeno, clareamento de melasma, mas de onde veio isso? Quais foram as causas disso? Né? Quais foram as repercussões de algumas disfunções, de algumas patologias que vieram a trazer isso aí como um todo? A palavra, vou passar a palavra a você, tá? Com a primeira pergunta que a gente acabou pegando hoje dos nossos participantes aí,
Primeiro, como é o tratamento para a rinite com fotobiomodulação, Adriana? Ok. Então, vamos lá. A rinite, professor, é uma doença inflamatória e ela traz algumas disfunções, principalmente musculares. Então, como por exemplo, a gente tem aí o masseter, que é um músculo elevador, ele passa a ficar hipotônico, da mesma maneira que o bucinador e alguns edemas na região ocular. Por quê? Porque esse paciente de rinite alérgica, ele tem uma congestão nasal frequente e uma obstrução de entrada de ar, tornando o mesmo um respirador oral. Então, essa rinite alérgica, ela acomete crianças em especial, jovens e adultos. E essas disfunções, elas começam a estar mais acentuadas na primeira infância, traz consequências de falta de ajuste social estético na idade de adolescente, e na parte adulta começa a procura por procedimentos estéticos que precisam caminhar junto com essa doença inflamatória. Quando nós temos o estudo da fotobiomodulação, a aplicabilidade de laser ou LED na rinite alérgica, o tratamento com evidência científica é o local. Então, nós aplicamos na entrada do nariz, nós aplicamos nos seios da face, nós aplicamos também na parte temporal e em algumas frentes nós utilizamos o atendimento na parte da musculatura do bucinador. Esses fótons, eles trabalham para que seja liberado anti-inflamatório. Então, quando a gente fala anti-inflamatório na pesquisa, a gente vê alguns marcadores, né? Como, por exemplo, IL-10. Só que quando a gente vai para a clínica, professor, tem uma diferença muito grande. O que é IL-10, né? Na clínica? É geralmente aquele paciente que tem um IgE alto, ele tem ali uma imunoglobulina muito alta, porque ele é um paciente de rinite alérgica, e com a entrega da fotobiomodulação, eu disparo o anti-inflamatório e ele consegue fazer o quê? Ele consegue ter uma desobstrução nasal, diminuição de produção de muco anterior e também no posterior. Porque esse muco anterior e posterior é que faz com que o paciente tenha uma respiração totalmente oral. Então, ele tem uma flacidez. Quando a gente usa para o efeito descongestionante, o comprimento de onda vermelho é o mais indicado. E quando nós fazemos um trabalho de performance muscular com esse paciente, o comprimento de onda infravermelho é o mais adequado. A partir do momento que essa intervenção ela é realizada, os resultados estéticos vêm como uma proposta secundária, não como uma proposta primária. E o paciente relata para você: nossa, é muito interessante, mas eu diminuí as minhas bolsas na região ocular. Eu diminuí a expressão, né, a marca de expressão do sulco nasogeniano. Eu consegui ter uma produtividade melhor, um estado de vigilância melhor no meu trabalho. Por quê? Porque eu consigo respirar. Quem não respira tem sono o dia inteiro. Quem não dorme bem tem sono o dia inteiro. Então, esse trabalho da fotobiomodulação, ele é realizado pontual para rinite alérgica. Nesses parâmetros métricos, e as respostas terapêuticas na estética, ela é visível. Sensacional. Então, a gente pensa, né, naquela criança que tem rinite alérgica, que é exposta ao agente alérgeno, que essa é a principal conduta, tá, professor? Quando você descobre
o agente alérgico e ele vai ser eliminado ou evitado, você não vai ter essas disfunções. Mas a gente sabe que a realidade atual é uma vida de exposição a esses agentes, que são ácaro, pólen, poeira, alimentos industrializados. E isso promove o disparo da rinite alérgica. E o tratamento convencional, ele traz muita insatisfação para o paciente. Porque o paciente, te cortando aqui, porque eu Não, acho que pode isso aí falar. é sensacional com todo mundo que está nos vendo agora, Adriana. É o seguinte: o paciente chega numa clínica de estética reclamando da olheira, reclamando da bolsa palpebral. E ele não faz essa correlação, que é essa olheira, essa bolsa palpebral. A gente vê muito isso na odontologia também. Esse paciente normalmente é respirador bucal, então ele não vai ter a perfeita oclusão, o suporte de lábio, e é onde vai ocorrendo todas essas repercussões. E aí, o profissional que não está atento ao reconhecimento, ao perfeito diagnóstico da disfunção, ele acaba achando que o produto que ele utilizou, o equipamento que ele utilizou, não são bons, o tratamento não resolveu. Não, é porque a causa não foi controlada, né? Exatamente Exatamente. isso. Porque o cliente ou o paciente, ele chega com o último sintoma para você Exatamente. tratar, né? Aí você vai buscar a causa e ela é totalmente inversa a tudo aquilo, né? A Exatamente. saúde, professor, ela começa pela boca. Sim. Enquanto os profissionais não entenderem isso, né? Enquanto eles não considerarem a odontologia com uma devida importância, eu não sou dentista, sou fisioterapeuta, eu fiquei bastante em dúvida com a escolha, né, da parte profissional. Eu ia fazer odontologia, mas aí eu desisti porque era muita saliva. Eu falei, quer saber, eu não tenho habilidade. E eu acabei indo para respiratória, que a saliva é um pouquinho diferente. Eu posso trabalhar com ela de forma diferente. Mas a saúde, ela começa pela boca. Então, olha só, a gente tem uma rinite que tem o agente alérgeno, né? Tem algo que provoca, mas se você conseguir tirar esse agente e fazer essas correções, você tem resultado terapêutico excepcional. O caminho inverso também é verdade. Muitos pacientes vão para a clínica estética e vão fazer uso da fotobiomodulação com laser, com cluster, porque hoje o cluster assim modificou a minha vida para atendimento. É mesmo? Ele facilita, para mim, olha, eu não sei mais ficar sem os clusters, professor, porque eu atendo de uma vez só, né? Eu faço um trabalho otimizado e trago resultados excepcionais. Ganhando Quadro muito tempo, sadio, né? é. Ganhando muito tempo. Essa é a grande vantagem. E, na verdade, o tratamento estético, ele requer um tempo maior. A pessoa Sim. vai procurar, eu vou falar entre aspas, né, um divã. Ela deita, ela conversa, ela tem um tempo. O tratamento de rinite e de doenças respiratórias, a pessoa quer entrar e quer sair. É. Tem o sintoma. É outra frente. Mas, muitas vezes, pacientes vão para tratamentos estéticos e relatam que a rinite melhorou. Então, a Uhum. conversa, ela é única. A estética é uma área que traz saúde para o nosso paciente. Pode ajudar. Exatamente. Você não tem como aquele objetivo, o objetivo principal, mas você consegue o relato do objetivo secundário aí na Secundário. terapia, né? Porque eu não tenho prática da estética, né? Eu não sei trabalhar com resultados estéticos, mas a percepção é nítida, o paciente muda, ele fica com uma aparência melhor e principalmente adolescente, né? E aí Exatamente. ela tem uma outra questão que é a sociabilização melhor.
Porque o Exatamente. adolescente ele se cobra, né? E, ai, porque tem bolsa, porque tem aparelho, porque tem a boca aberta. E, nossa, e a sociabilização dele fica comprometida, que já entra com outro problema, que é o psicoemocional, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, é uma casa da salada com o pepino, né? A gente precisa. Verdade. E olha que esse adolescente, ele ainda tem uma resposta biológica muito superior àqueles que já têm uma idade um pouco mais adulta, mais madura. E você está dizendo aí assim, ah, eu não tenho muita experiência com estética e tal. Só que todo mundo que trata disfunção está promovendo para o seu cliente uma resposta estética. Porque a estética nada mais é do que uma perfeita função de É, células, de tecidos, de órgãos e assim sucessivamente. Quando você fala em rinite, Adriana, você citou muito a história da a palavra it, né? Rinite vem muito da relacionada, claro, a um processo inflamatório. Você falou de sim, resposta imunológica e sim. dentro dessa proposta quando a gente fala em imunologia, Uhum. imunomodulação, fotobiomodulação, não tem como a gente não se lembrar de um assunto que a gente falou ontem, que eu queria saber se você associa nas técnicas aí, que é o ILIB. O ILIB é utilizado nos seus tratamentos de rinite, para controlar a rinite? Sim, sim. O ILIB ele entra na frente de trabalho para qualquer doença respiratória. Então, ele é presente, ele faz parte do rol do atendimento. Qual o momento? Muitas vezes, professor, o paciente chega, ele está tão fadigado da rinite, ele tem um sono crônico, ele tem uma fadiga. Antes da intervenção local, a gente já coloca no INI, para Entendi. melhorar o excesso de radicais livres. Quem não respira, produz radicais livres. Sim, E isso compromete o sistema imunológico. Eu sempre explico para o meu paciente, porque ele fala o seguinte: não, mas o meu problema não é aqui, o problema é aqui, eu quero que você trate aqui. Eles têm essa consideração, né? Ah, mas por que isso? Vamos direto ao ponto. Mas o sistema imunológico, eles são gaveta, né? Às vezes, não adianta você puxar todas, porque o armário despenca. Ele não dá conta de nada. Então, quando sim, você trabalha o LIB, ele dá uma atenção a algo principal, porque, na verdade, essa spin cinética a gente não entende muito bem. Qual é a parte que o ILIB está fazendo primeiro? Será que ele está lá no processo inflamatório localizado? Será que ele está em todo o disparo de outros marcadores? Ou ele está lá no sistema imunológico? É bem difícil entender isso. Vai chegar sim, no momento que quando a farmacocinética tiver um pouquinho mais, aliás, menos em evidência, a gente vai conseguir pesquisas melhores com a sim, spin cinética, com o fóton, né? E aí eu explico para ele, olha, vamos separar as gavetas aqui. Eu vou te dar, né, uma possibilidade de melhora geral para depois atender a sua queixa. E é fato, né? O paciente ele consegue respirar melhor, te usa oxímetro, então a saturação dele já melhora, ele percebe visualmente, isso alivia. Por que alivia, professor? Porque em algum momento eu falei que eles são muito descontentes com a terapia convencional. sim. Eles já não vão mais ao acompanhamento médico, eles usam a medicação sem nenhum controle. Haja corticoide terapia, né? Então, aí que nós vamos entrar. O corticoide, ele é um excelente recurso para uma função, só que ele tem os seus efeitos colaterais. Exatamente, E exatamente. aí, essa corticoide terapia não começa a mais ter sucesso terapêutico imediato, porque chega num momento que ela não vai fazer mais o sucesso terapêutico. Esse paciente ele precisa fazer um tratamento e parar com aqueles efeitos colaterais, porque aí vem o ganho de peso, né? Que já sai da estética facial e entra na corporal. Então, são Exatamente. muitas queixas desses pacientes.
para comer, ou ele come ou ele respira. A congestão nasal é tão grande que às vezes você percebe o paciente mastigando, é tudo aberto. A disfunção, você fala, meu Deus. E aí entra uma outra questão, que entra no terreno biológico. Aquele alimento não chega triturado. Sim. Aí nada vai bem, né? Absorção Começa, de minerais, né? E assim pois é. sucessivamente. Aí Vitaminas. fala assim, ai, toma vitamina C, toma zinco para Sim, imunidade. Gente, mas não dá conta, porque não tem absorção, exato, entendeu? Então não exatamente. adianta ficar usando muitas medicações que podem ser hepatotóxica, pode ser nefrotóxica. Hoje a gente tem uma atenção maior, né, para uso do medicamento de prateleira, né? Porque Sim, eu, por exemplo, na minha infância, tudo era um remedinho para isso, um remedinho para aquilo. sim. E era assim, né? Anti-inflamatório, então, era algo que você levava na bolsa. A Era sua mãe benze... sempre tinha. Era benzetacil quando tinha infecção e anti-inflamatório, magnopirol, dipirona e assim vai, né? Corticoide É, terapia. E era, hoje um negócio muito interessante que está acontecendo no mundo todo é como tem crescido, né, a abordagem multidisciplinar, né? Como tem crescido a necessidade. Eu falo muito para os colegas esteticistas, né, que é o nosso objetivo de estar conversando, apesar de ter gente de todas as áreas, hoje está todo mundo fazendo estética, né? Mas eu falo muito que várias doenças são descobertas numa procura de um cliente por conta de um tratamento estético, né? Porque ele não vai, exatamente. não é mesmo? E através dessa, quando o profissional tem essa sensibilidade, então o encaminhar, o fazer esse tratamento integrativo, multidisciplinar, é extremamente importante para que a gente possa oferecer o melhor para o cliente. Quando eu me formei, Adriana, se falava em distúrbio de articulação temporomandibular, não tinha nenhuma correlação com a fisioterapia envolvida, né? Não tinha Sim. correlação. Hoje a gente observa cada vez mais o estresse, a ansiedade, esses distúrbios de maloclusões, levando à necessidade, sim, da intervenção do cirurgião dentista, mas do fisioterapeuta, né? Do acupunturista. Sim, Aliás, a sim. gente não falou disso aqui, né? Mas a Adriana é uma pessoa, a pessoa que eu mais respeito hoje dentro do Brasil com relação à laser puntura, né? O seu trabalho é fantástico, é maravilhoso. Ela também trabalha na docência dentro da laser puntura, né? E a gente vê o quanto que a laser puntura, a acupuntura são capazes de agregar valor a esses tratamentos aí como um todo, né? É, é, esses pontos que eu falei para vocês, que a estética usa, que a fisioterapia usa, que a fonoaudiologia usa, são pontos da medicina chinesa. Na Exatamente. verdade, a gente acaba não inventando nada, porque já está tudo escrito, né? É Sim, apenas uma percepção, uma sensibilidade do profissional, entender qual é a função, porque as doenças respiratórias, elas têm uma ligação muito forte dentro da medicina chinesa com o pulmão e com a pele. Então, olha só, a pele, né? Então, é, às vezes nós vemos alguns tratamentos estéticos que não trazem resultados. Você usou, é como você falou, professor, você usou o melhor equipamento, você usou o melhor produto, e aí você se frustra, você fala, puxa, eu acho que o equipamento não é tão bom, eu não fiz direito. Não, gente, existe uma relação também com a emoção desse paciente. sim, Todo paciente que tem uma queixa na pele, ele tem instalado dentro de si um sentimento de tristeza na medicina chinesa. sim. Aí ele compromete o pulmão e ele vem com as doenças respiratórias. Porque o que é o pulmão? É a sua troca. É a sua troca, é a sua respiração. É. Você... Eu tive um paciente que ele sempre me chamou muita atenção. Ele tinha 96 anos e eu falava assim para ele, qual é o segredo? Ele falava para mim, não parar de respirar. É, Eu falava assim, poxa, só isso? Porque é, parou, o que acontece?
morre, entendeu? E ele era de uma presença de espírito muito grande. A E gente, também, eu costumo dizer bastante, né, por exemplo, tudo para ter vida precisa ter ATP, né? Precisa ter energia. sim, E para ter energia, para ter ATP, a gente precisa do oxigênio, a gente precisa da do água, oxigênio. a gente precisa da Uhum. glicose. E a gente percebe de maneira subjetiva, quando, por exemplo, você está diante de um problema que está difícil de ser resolvido, Sim. subjetivamente, inconscientemente, o que que você faz? O mineiro diz, abufa, né? Fala assim, né? O que você está fazendo? Você está pondo oxigênio e esse oxigênio te dá relaxamento, esse oxigênio vai oxigenar tuas células e vai te dar melhor capacidade para resolver os problemas, não é mesmo? Na verdade, a gente não inventa nada, né? A gente precisa ter percepção e sensibilidade, sabedoria, Exato. e saber que está sempre aprendendo, prestando atenção. E eu acredito que quando você faz um atendimento, quando você está ali de verdade, inteiro ou inteira, o seu sucesso terapêutico ele é garantido. Exatamente, Então, exatamente, aí você consegue também falar para o paciente que, olha, essa é a sua resposta, mas você fala com tranquilidade. Às exatamente. vezes a resposta de um, ela é 100% e a resposta do outro é 20%. A cobrança da estética, professor, ela é pesada, né? Porque a Sim, resposta sempre tem que ser 100%. exatamente. Veja bem, o teu paciente, ele pode falar para você numa pneumonia que ele já trocou 4 antibióticos. Sim, Tudo bem, ele aceita. Agora, na estética, a pessoa não aceita que é, uma intervenção não deu certo, a segunda e a terceira. Cada um tem o seu momento, tem a sua particularidade de resposta. exatamente. Só que ele aceita, né? Nossa, isso é tão grave. Tá no 4 antibiótico, mas Sim, ele acha isso o máximo. Poxa, eu tô no 4 antibiótico e minha doença ainda está instalada. Ele se vangloriza, ele acha que ele é importante. E na estética, não, é tudo na magia, é tudo muito sim. rápido. E A, é por isso que eu não dou conta. A cobrança, a cobrança é muito rápida, né? É, E as pessoas querem, são, para tudo são imediatistas, na estética mais ainda, sim. né? Tanto é que uma das perguntas aqui que eu tenho para fazer para você é a seguinte: por que que nós temos maior procura por tratamentos estéticos do que para rinite? Então, porque, na verdade, professor, a rinite, ela ainda tem uma cultura da medicação, do Sim. farmácia. Uhum. Então, aí a pessoa vai achar que o farmaco convencional, porque a gente pode pensar no fóton como um farmaco, né? Só que Uhum. ele não tem essa capacidade pela própria interação com a célula, né? Ele faz um outro movimento, mas justamente porque é uma questão cultural. Sim. Hoje nós temos uma estética mais forte, né, de procedimentos do que antigamente. A gente sabe disso. Mas para tratamento da rinite é o farmaco mesmo. E também existe um desconhecimento, não é uma falta de credibilidade, é um desconhecimento da área médica com o uso da fotobiomodulação. Então, quando Sim. eu falo que eu vou tratar com fotobiomodulação, existe um desconhecimento, não existe uma resistência. Muitos alunos falam isso, o médico não deixou. Não, gente, não é isso. Ele quer entender. E a sua obrigação como profissional é explicar. Sim. Não é explicar, professor, entregando um artigo científico para o médico. Ele não quer essa explicação de artigo científico. Ele quer uma evidência científica, claro. Só que ele tem que entender que você sabe o que você está falando. O que é Sim. um comprimento de onda? O que é um aparelho terapêutico? Porque muitos, quando eu falo do laser, eles ligam para um laser de alta intensidade. Porque isso é muito comum na área médica. Sim. Um laser terapêutico, nossa, mas
Isso existe. Então, aí É, você apresenta e você tem que ter o quê? Propriedade. Por isso que não dá para você ter propriedade do assunto da noite para o dia. sim, Tem que exatamente. entender, né? Você tem que entender o que é um foto, você tem que entender o comprimento de onda, você tem que entender de parametrização, você tem que entender de energia, você tem que entender que o aparelho ele tem uma densidade de energia, mas ele tem uma densidade de potência, ele Sim, tem uma ergonomia. Isso é muito importante, professor. A ergonomia do aparelho, ele tem uma relação também com o sucesso terapêutico. exatamente. Se você não acessa, se você tem dificuldade de acesso com esse aparelho, ou se você tem muitas, vamos dizer assim, como é que eu vou falar, camadas de acrílico, posso dizer assim, não sei se você Sim, pode me corrigir, não vai chegar. Não exatamente. adianta ter várias coisas. Então, às vezes, o caminho curto é o caminho longo, né? Então, você vai Exatamente. buscar um aparelho lá que não tenha essas apresentações e te dificulta. Exatamente. Ô, Adriana, deixa eu lhe perguntar Oi. uma coisa. Pacientes em tratamento farmacológico para rinite podem fazer Uhum. simultaneamente a fotobiomodulação? Foi uma pergunta da Vivian, que está aí nos Pode, ouvindo. pode, não tem problema nenhum. Inclusive, a gente há pouco tempo escreveu no nosso grupo a relação do corticoide com a fotobiomodulação, porque durante um tempo a gente pensava que o corticoide concorria, né, com o Sim. uso da fotobiomodulação. Em alguns casos ele pode concorrer, mas Uhum. isso é particularidade do paciente. Mas a maior parte ele associado, ele traz resultados melhores. Então, a gente fez uma pesquisa corticoide, fotobiomodulação, corticoide e fotobiomodulação. A resposta dos dois foi muito interessante. Eu costumo dizer, né, que os mecanismos são parecidos, mas não são iguais, né? E quando a gente Sim, está associando a fototerapia, o trabalho da fototerapia muitas vezes otimiza o trabalho do fármaco, né? É por isso que, por sim, exemplo, a gente vê tantas publicações hoje em dia falando da técnica livre. Você falou de ergonomia, ó, eu estou dando aula ergonomicamente, ó, fazendo a é. técnica livre, né? Que isso aqui eu acho que avançou muito em relação, que é o ELIB, né? Em Para relação a. mim, para mim foi Sensacional, um né? diferencial também, porque eu não Exatamente. preciso ficar preocupada com É a verdade. entrega de energia, garantir aquela entrega de energia. Eu Sim. já vou fazendo uma cinesioterapia no meu paciente. Então, Aham. eu deixo ele à vontade. Isso é como você usa, né? A expressão, ele dá liberdade. Exatamente. Essa Você liberdade pode é. levanta a mão, abaixa a mão, respira. Então, isso na área da cultura, da medicina chinesa, é muito legal. E na estética também, porque a mudança de decúbito é facilitada, né? Exatamente, exatamente. Fica bem mais fácil, né? Sim, Então, e mais uma perguntinha aqui. É, Você falou já dos equipamentos que você utiliza, né? Você falou do Therapy C, você falou do cluster, que te dá a oportunidade de estar trabalhando de uma maneira. Estou com um desses aqui também, ó. De você estar trabalhando de uma maneira mais rápida, né? No caso dos clusters, entregando essa energia numa área maior e assim sucessivamente. É, E até para repetir, porque eu achei muito legal, muito importante nesse teu tema, eu gostaria que você repetisse para a gente o comprimento de onda que você utiliza e os locais que você utiliza para controlar, né, para que esses fótons façam um papel de fotobiomodulação do processo inflamatório na rinite, especificamente. Você pode repetir isso para a eu gente? posso. Então, a gente faz aqui na entrada, né? O vermelho. Laser O vermelho. aparelho ele não precisa entrar, ele pode estar aqui, logo nesses dois pontos, vermelho. Se você for usar a medicina chinesa, você vem aqui na lateral da asa do nariz, é um ponto IG20, que entra em Uhum, intestino grosso, que é um casamento com o pulmão. Você faz a sim. abertura na hora
comprimento de onda vermelha, pouca energia, 1, 2 ou 3, eu gosto de usar bastante 2 joules. Na região dos seios, a gente usa o vermelho e o infravermelho. Por que vermelho e infravermelho? O vermelho para aumentar a circulação naquela região sanguínea e o infra ele já vai trazer uma função aqui para o músculo, que ele tem que estar na função do elevador e ele está aqui, ó, no paciente de rinite alérgica, tá? Temporal, a gente usa para descongestionar, vermelho e infravermelho também, 2 joules. Quando você usa separado, coloca 2 joules. Quando você usa concomitante, 4 joules, né? Na região do bucinador, para aquele paciente que tem dificuldade em fazer o vedamento labial, nós utilizamos 1, 2, 3 pontos, que são pontos da medicina chinesa. Sim. Estômago. E aqui é um ponto que nós falamos de vasoconcepção. Quando você nasce, né? Você tem esse vasoconcepção. Sim. E eu uso o infravermelho 3 joules para essa prática. A partir do momento que o paciente já apresenta um descongestionamento nasal, né, uma possibilidade de respirar melhor, a gente começa com os exercícios respiratórios. Então, você tem que reeducar esse paciente. Então, vai fazer a inspiração e vai fazer a expiração. E soltar. Isso aqui também tá tudo assim, ó. Esse paciente. Então, esteticamente, não é algo que traga um visual agradável. Sim. Eles não se sentem visualmente acolhidos por esse posicionamento, né, geral do corpo. E eu estou percebendo aí que quando você citou os comprimentos de ondas, né? Então vocês perceberam que ela se baseia no laser vermelho, no laser infravermelho. E eu não sei se vocês perceberam, pessoal, a professora Adriana falou em 2, em 3 joules. Como é importante, né? Normalmente, quando a pessoa adquire um equipamento de fototerapia e ela não conhece muito sobre a tecnologia, ela acaba tendo a falsa sensação de que quanto mais energia, né, melhor vai ser o resultado, né? E a gente tem visto, né, com as experiências clínicas de cada um em cada área de atuação, que muitas vezes, assim como as energias muito baixas, as muito altas podem ser inibitórias, né? Exatamente. E os parâmetros, portanto, que você utiliza nesse controle de rinite são iguais ou diferentes da estética? São muito próximos, eu acredito. Até posso devolver a pergunta para você. São essas doses, não são? Sim. 1, 2, 3 joules, né? Exatamente, porque você tem a função de estimular, né? Exatamente. E nós estimulamos o quê? O anti-inflamatório. Pouca energia, eu estimulo o anti-inflamatório. Então, tem uma confusão muito grande de inibir a inflamação. Se eu entregar muitos joules, eu não vou inibir a inflamação, porque a inflamação ela é uma cascata. Eu preciso do quê? De soldados para combatê-la. E quem combate? O anti. Então, eu preciso estimular o anti com doses baixas, energias baixas. Perfeito, Isso perfeito. é o que a literatura recomenda e é isso que na prática a gente percebe na clínica. Porque a evidência científica ela é muito bonita, né? O protocolo científico ele é muito bonito, mas eu sou muito atenta ao protocolo assistencial. É aquilo que traz resposta na clínica. Você deve usar o parâmetro do científico. Na clínica, não é que ela seja soberana, né? Porque existe um aporte. Você vai lá na ciência e você adapta. Exatamente. O assistencial, ele é o raciocínio do profissional. Exatamente. Paper, papel e ficar lá aplicando aquilo lá, porque às vezes aquilo foi para uma população determinada, uma característica igual,
E Exato. isso é a coisa mais difícil para você encontrar na clínica, pessoas totalmente iguais. A Adriana, a Clau Vivi Vargas, né? Eu estou falando como é o nome dela aí no Instagram. Ela perguntou o Aham. seguinte: na área dos seios da face, como você falou, não tem problema Uhum. ser próximo aos olhos? Não. É, os nossos aparelhos, eles são classe 3. Então, o contato do aparelho com o local, ele garante que você não vai ter nenhum prejuízo nos olhos. Porém, se isso sair por uma eventualidade, no caso, um movimento inesperado do seu paciente, alguma situação, e esse aparelho sair do local e ir para o olho, aí sim ocorre o prejuízo. Por isso, a indicação do óculos, tanto para Exatamente. você profissional, quanto para o seu paciente. Porque não tem como a gente controlar uma clínica. Sim. Com criança com rinite alérgica, eles esperneiam, eles choram, eles estão cansados, eles estão irritados. Então, de repente, ele mexe o braço, o que que acontece? Esse fóton pode sair e ir para o olho. Então, a Exato. indicação é essa, tá, gente? Perfeito. Então, não se Sempre, né? Sempre, pessoal. Óculos de proteção. Sempre, exatamente, né? sempre tem que ter. Né? E no tratamento estético, entre regiões maiores, né? Uhum. Então, você vai Exatamente. trabalhar com regiões maiores, é importante ter o óculos lá de proteção. A DMC tem o óculos da estética, que ele é pequenininho, acomoda, não é desconfortável, você consegue acessar muitos pontos. Só tem um ponto da medicina chinesa que a gente não consegue acessar com o laser, né? Que é B1, que é bem no cantinho aqui. Mas eu confesso que ninguém usa B1, nem com agulha, nem com moxa, nem com nada, Não, entendeu? Ninguém não usa dá para B1, acessar nada, né? Ai, ninguém ai, faz ai. nada com ele. Adriana, você acredita que o trabalho multiprofissional com fotobiomodulação é um modelo interessante de conhecimento de quais profissionais? Olha, eu acredito no trabalho de práticas integrativas. Então, a gente tem aí, o laser, ele está dentro das práticas integrativas. A gente precisa buscar aí a abertura da terapia sistêmica, né, do ILIB, nessas práticas integrativas também. E eu vejo a necessidade de uma regulamentação por parte de outros profissionais da saúde que podem trazer essa fotobiomodulação como um auxílio, um recurso dentro das suas práticas, como, por exemplo, nutrição. Eu acredito que ele está dentro e a necessidade. O ILIB, por exemplo, ele ia auxiliar muito o trabalho. Sim, Então, eu fico muito perdida nessa minha colocação. Por quê? Porque nós sabemos que tem alguns profissionais que podem utilizar, que está lá na sua regulamentação, dentro do seu conselho de classe. E outros também poderiam ser abraçados. sim, Porque o recurso é um recurso livre, professor. exato. Mas a aplicabilidade, ela está ligada à sua área de expertise. Então, se você começar a fazer tudo, não é sua área de expertise. Isso está errado. Mas a Sim, gente tem que trazer profissionais das suas áreas de expertise para usar fotobiomodulação. Então, eu vejo muito assim a nutrição que ainda não despertou aí, né, o interesse. Em alguns momentos eu já vi a educação física, né, o profissional, mas precisa os conselhos aí, né, ter as suas descrições melhores. não é todo mundo pode fazer tudo, que é a moda atual, né? Todo mundo pode fazer tudo, enfim. Cada um tem a sua expertise, como você disse, a sua área de atuação. E quando você foca nessa área de atuação, é claro que você vai obter melhores resultados, né? A Fernanda perguntou agora assim, ó, porque às vezes, dependendo da área, dá uma sensação de que está queimando ou esquentando.
quando está se fazendo a aplicação de laser ou quando está se fazendo a técnica ILIB, você quer responder? Ó, eu posso responder e depois eu gostaria que você complementasse, Tá. professor. Uhum. Eu vejo muito a relação da fotossensibilidade do fototipo do paciente. Sim, Isso não é comum a todos os pacientes. A exato. associação dos dois comprimentos de onda, em algumas regiões, também traz mais sensibilidade. Sim, Por exemplo, próximo à região do cabelo. Isso traz sim, muita sensibilidade. Tá? sim. E o paciente que é fototipo mais alto e fotossensível. Mas eu gostaria que você complementasse Não, aí. basicamente é isso que É você muito falou, melhor. né? Basicamente é isso que você falou. Primeiro, o papel da melanina, né? Do tipo de melanina na absorção desse fóton. Então, quando a gente tem fototipos mais altos, a gente vai ter uma absorção maior. Então, essas doses podem ser reduzidas nos casos desses clientes. Uma outra Uhum. situação, além do fototipo do cliente, é a presença ou não de colchões gordurosos, né? Por exemplo, quando uma pele a pessoa é muito magra, né? Muito magra, muito branquinha, muito magrinha, a pessoa pode ter essa sensação de desconforto também. E um outro detalhe que não tem como obviamente acertar é que às vezes a gente está aplicando a laser terapia num ponto gatilho de dor, seja um trigger point, seja um tender point. Então é normal que a pessoa, ao estar aplicando o laser no primeiro momento nesse ponto gatilho de dor, possa ficar um pouco mais sensível, sentir aí o aquecimento ou até sentir dor, né? Como pode acontecer aí como um todo, por conta da presença da substância P e assim sucessivamente. Isso vem de encontro a que não há dose pronta para ninguém, né? A gente tem doses de partida, é importante a gente ter protocolos, como a própria DMC fez, né? Protocolos configurados aí no aplicativo, em alguns equipamentos, mas vocês precisam entender que essas doses são doses médias, doses para você iniciar o tratamento. E à medida que o paciente vai respondendo, respondeu bem, respondeu mal, você então vai definir se você vai aumentar essa dose, se você vai reduzir essa dose, a frequência. Aí são os outros parâmetros que não dá para a gente ficar discutindo aqui. Mas, assim, o resumo de toda essa história, do que você falou, que eu falei, não existe dose pronta para ninguém. Não existe receita de bolo. Existe partida. E depois a gente vai cada vez mais personalizando essas doses aí como um todo, né? Olha só, pessoal, eu acho que eu vou ser eterna aluna do professor Ismael, porque essa do tecido adiposo eu não conhecia, sabe, professor? Sim, sim, sim. Nunca. Por exemplo, vou te dar um exemplo importante, tá? A artéria radial, que é onde a gente. Tá, Uma das possibilidades está se fazendo a técnica Libre, né? A artéria radial, ela é uma das artérias mais superficiais que tem no corpo. Por motivos de segurança, Deus pegou a maioria das nossas artérias e as colocou de maneira profunda. O que a gente tem sim, superficialmente são veias, né? Por sim. quê? Porque, claro, né, você ter uma lesão de uma veia em comparação à lesão de uma artéria, é muito mais fácil você É sobreviver a mais uma fácil lesão estancar, venosa. né? Exatamente. Então, por isso que as Uhum. artérias são mais profundas. Porém, a artéria radial, a carótida primitiva, Sim, né, que é uma artéria que é uma abordagem sensacional, nosso colega lá, o Juliano, né, Abreu Pacheco, Juliana. tem trabalhado muito com essa fotobiomodulação sistêmica em pacientes oncológicos. Então, muitas vezes, a redução do colchão adiposo faz com que essa artéria fique muito mais superficializada. E quando você está aplicando, por exemplo, um laser vermelho em algo que tem a cor vermelha muito superficializada, você tende a ter ali a interação desse comprimento de onda com produtos presentes, na verdade, substâncias presentes na corrente sanguínea, que levam a um maior aquecimento. Então, assim, é difícil você ver uma pessoa de fototipo 3 e 4, provida de recursos energéticos, ou seja, nem muito gragra, nem muito gorda. É difícil você ver, queimou. Não. Você vai ver no magrinho, você vai ver na pessoa de fototipo 5, de fototipo 6, você vai ver aquela pessoa que tem essa artéria, por questões constitutivas mesmo, mais superficiais. Por isso que, assim, não é o equipamento que está errado, não é o equipamento que está... porque a primeira coisa que as pessoas falam está precisando de manutenção, está disparando uma energia maior. Não,
É aquela história dos cuidados que você tem que ter exatamente pela resposta de cada um desses clientes, né? Você sabe que o paciente efisematoso, ele é muito emagrecido, né? E ele tem Exato. bastante queixo. Eu agora eu já Você sei, não já tinha aprendi. relacionado a isso, né? Não, eu não tinha, professor. É, Achava que era pela parte do sangue arterial deles realmente está muito comprometido, né? Porque é tanto cigarro, né? sim, E sim, sim, mas sim. eu não tinha pensado nisso, mas agora eu já tenho uma É. explicação aí bem, bem concisa aí do efeito. Ah, eu aprendi tanta coisa com você aí agora nessa live. Por que que a gente não pode trocar um pouco com o outro, né? Todo mundo Adriana, aprende, professor. Todo pra mundo fi- aprende. exatamente. Para finalizar, qual seria a sua sugestão para pessoas com rinite e suas queixas estéticas? Olha, o trabalho agregado, tá? O trabalho tanto com o profissional específico, né, que atende as doenças respiratórias e fazer toda a sua reabilitação da função, professor. E a Exatamente. estética pode trazer isso. A estética facial, a estética odontológica, assim que a gente pode chamar, não Uhum. é? Sim, sim, Para sim. fazer as funções corretas. A fonoaudiologia estética também, ela trabalha muito na parte de tônus muscular, ela hoje já tem um perfil excepcional e técnicas agregadas. Gente, trabalhar Exatamente. sozinho é muito difícil, É muito tá? difícil. A Ali fez uma pergunta aí, a última que a gente vai responder, né? Rapidinho. Professor, então uso de antibiótico contraindica o uso do ILIB? Não, não. Muito pelo contrário, né? O que a gente disse é que a laser terapia, seja a laser terapia transcutânea, que é a técnica ILIB, seja as aplicações tópicas, ela acaba otimizando a ação desses fármacos, né? Seja pela imunomodulação, por estar ativando esse sistema imunológico, que vai ajudar na ação da própria antibiótico terapia e assim sucessivamente. Está começando a bater aqui aquele avisozinho do Instagram, né? Com relação ao término da live. Está muito gostoso. Se deixar, a gente ficaria aqui 3 dias conversando, né? Sempre muito agradável trocar experiência com você. Eu quero falar para todos vocês que estão nos acompanhando aqui agora, que caso você conheça algum profissional que quisesse assistir essa live e que não teve a oportunidade de estar conosco agora, essas lives estão sendo gravadas, vão ficar lá no feed, né, da DMC, do perfil da DMC Equipamentos, para que você possa aproveitar ao máximo essa aula sensacional que a professora Adriana nos proporcionou aqui. Você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que está fazendo um trabalho fantástico pelo Brasil, na fotobiomodulação, na acupuntura e assim sucessivamente. Eu sou muito grato por esse trabalho que você está fazendo também, viu, Adriana? A Eu que sou DMC, obrigada, professor. em nome da DMC aqui, eu quero agradecer demais a sua participação, tá? E avisar rapidinho que amanhã a gente vai ter outra aula, né, com a professora Lívia Gomes. Ela vai falar sobre o seu laser na máxima aplicabilidade em estética facial e corporal. Amanhã estaremos juntos com a professora Lívia. Hoje, né, Amanhã é eu passo. show, gente. Show, show, mulher show. Hoje Amanhã eu vi é ela PT. hoje no Instagram, ela estava dançando. Eu falei, Lívia, amanhã ela vai aprontar, com certeza. Adriana, palavras para você, as palavras são suas para as considerações finais. Muito obrigada. Agradeço vocês todos que estiveram aqui no presentes na live. E fica de novo a minha eterna gratidão ao professor Ismael por ter me dado o start aí da fotobiomodulação. E hoje eu sou uma profissional completamente diferente e galguei assim muitos espaços, abriu muitas possibilidades na minha vida. Vocês não têm ideia o quanto a luz traz benefícios para todos nós, tanto na área da saúde como na vida pessoal, e as amizades que a gente fez, né? Doutor Ismael, doutor Juliano, doutor Hermes, e, enfim, Sim. Lívia, e a Ellen, né? A Ellen era uma Sim, a Ellen. menina, hoje ela é uma profissional maravilhosa, a professora Exatamente. Osmar, então, estão aí como profissionais maravilhosos. Obrigada pelo convite, estou sempre à disposição.
Eu que agradeço. Teve uma pessoa aqui do Maranhão, falou: eu faço questão que vocês venham aqui, os dois no Maranhão. Se levar a gente para os lençóis maranhenses, né, para conhecer os lençóis, aquela coisa toda. O pessoal acha que a gente só trabalha, né? A gente também gosta de ver as coisas boas, não é mesmo, Adriana? É verdade, é verdade. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, Adriana. Deus te abençoe. E, Obrigada. mais uma vez, os agradecimentos pelo aceite do nosso convite aí, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Adriana. Fica com Beijo. Deus. Beijo, Tchau, professor. tchau. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.